Shalom, bom dia. Deus te abençoe. Bora para mais uma leitura juntos. Louvado seja o nosso Deus por isso, né, gente? Shalom, Maíra, bom dia. Abrindo aqui o nosso YouTube pra gente começar. Começando o dia com vitamina C, gente, não é café. Soprei porque tava com aquela espuminha aqui. Só conectar aqui o YouTube pra gente começar, tá? Glória a Deus. Meu brinquinho, esqueci de colocar caneta, marca-texto, tudo à mão aí. Hoje, capítulo 45, certo? Bora lá. Gênesis 45, Bíblia de estudo, caneta, marca-texto, tudo pronto. Oh, Espírito Santo de Deus, como é bom a tua presença. Como é bom ter a certeza de que eu não estou sozinha nunca. O Senhor nos deixou essa promessa, nos deixou essa segurança. Saber que o Senhor está comigo dia após dia é muito bom. Shalom, Nise. Obrigada, Pai, por inundar os lugares neste momento. A nossa casa, o carro, o escritório. Tem gente que às vezes vai ver isso, está trabalhando. Onde quer que estejamos, o Senhor está conosco. E te damos total liberdade, Espírito Santo. Haja em nós e faz em nós o teu querer. Mova através de nós. Como nós te amamos. Como é bom te servir. Como é bom saber que tu és o Deus vivo, poderoso. Mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós te amamos, nós te servimos, nós te adoramos. Pelo que o Senhor é, nós escolhemos te obedecer, Pai. Nós escolhemos confiar, Deus. Nós te escolhemos em todas as vezes. Queremos estar no centro da tua vontade e agradar o Senhor em todo o tempo. Fala conosco, Pai. A tua palavra que será lida agora. Como tem sido maravilhosa essa experiência contigo. Espírito Santo, ministra aos nossos corações, trazendo entendimento para tudo aquilo que não pode passar despercebido. É minha oração. Amém e amém. Gleice, Leonara, bora lá. Gênesis 45 diz assim. Quando Judá estava confessando, né? Confessando não, estava pedindo por Benjamim, no capítulo 44. Ele termina assim: como que eu posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu não quero ver essa desgraça cair sobre o meu pai. Capítulo 45 hoje, primeiro versículo. José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados.
de modo que gritou: saiam todos daqui. Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. Os egípcios escutaram na hora ali e não ficaram quietinhos, né? Ouviram e já foram contar para o rei. Versículo 3, José disse aos irmãos: eu sou José. O meu pai ainda está vivo. Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. Imagina eles ficarem em choque assim. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Cheguem mais perto de mim. Eles chegaram e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Meu Deus, que lindo. Versículo 6, já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra e nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Ah, Deus maravilhoso. Versículo 8, portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gozém e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos e em Gozém eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. José continuou: todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam meu pai para cá. José abraçou seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito. E ele e os seus servidores ficaram contentes com isso.
O rei disse a José: diga aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã e me tragam o pai deles e as famílias deles. Eu lhes darei as melhores terras que há no Egito, e eles comerão o que este país produzir de melhor. Que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e também o pai deles. E não se preocupem, pois deixarei para trás. Não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles. Uau! Meu Deus, esse é cuidado de Deus, gente. Não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm. Os filhos de Jacó, versículo 21, os filhos de Jacó fizeram isso. José lhes deu carretas, como o rei havia mandado, e mantimento para a viagem. Também lhes deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupa. Para o pai, José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. Os irmãos se despediram e na hora de partir, José aconselhou: não briguem pelo caminho. Nossa, que forte! Versículo 25. Eles saíram do Egito e quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, seu pai. Então lhe disseram: José está vivo, ele é o governador de todo o Egito. José quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito e quando viu as carretas que havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado. Ele disse: já chega, o meu filho José ainda está vivo, eu quero vê-lo antes de eu morrer. Que lindo. Vontade de continuar, né, gente? O que vocês acham? Vocês querem que continue? A gente tem lido um capítulo por dia. Vocês que sabem, tá? Ai, que lindo. A gente ainda tem o dia de amanhã. A gente lê amanhã, né? Shalom, Helenildo. Shalom, Fabíola. Oh, Pai maravilhoso. Como é bom ler da Tua Palavra. Como a Tua Palavra é alimento para nossa alma, para o nosso espírito. Nos anima, nos enche de vigor. Ler, absorver. Como é bom, Pai. Obrigada pelo Teu cuidado, obrigada por isso. Amém e amém. Gente, que texto, que capítulo lindo. Eu marquei aqui no versículo 4, quando ele pede: cheguem mais perto de mim, por favor. Cheguem mais perto de mim, por favor. Se aproximem. E José entender para qual foi o seu chamado ali.
Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Me enviou a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui, neste país, e garantisse que teriam descendentes. O Senhor enxerga além. Nós somos muito limitados. Por mais que estudemos, por mais que a gente aprenda, por mais que a gente saiba, ainda somos limitados. Nunca chegaremos ao entendimento e conhecimento de Deus. Ele está além do que a gente pode imaginar. E o erro do ser humano é querer medir o poder de Deus com as suas expectativas. Querer limitar o que Deus pode fazer de acordo com o que Ele acredita e o tanto que Ele sabe. Nós precisamos ter o conhecimento e entender que nosso Deus, Ele vai além do que nós podemos imaginar. Antes de eu pensar, antes da palavra sair da minha boca, Ele já sabe. E Ele tem todo um plano para a nossa vida. Nós precisamos buscar entender o nosso propósito, segui-lo, estar no centro da vontade do Pai. E aí as coisas vão cooperando. O Senhor vai fazendo de tudo para que o propósito seja exercido em nós. Igual quando ele fala no versículo 8, portanto não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. De uma forma ou outra, José seria governador no Egito. A forma com que aconteceu foram escolhas aonde não tem ação do Espírito Santo. Mas, como nós temos livre-arbítrio, né? Por isso que eu vejo essa ação dos meninos ali, dos rapazes ali. A nossa liberdade de escolha, quando a gente não busca a direção do Senhor, pode nos trazer, nos levar a situações ruins, a caminhos ruins, a atitudes erradas. Por isso que nós buscamos diariamente seguir a voz do Espírito Santo, ter discernimento, seguir o propósito de Deus, estar no centro da vontade do Pai, para alinhar toda a nossa vida de acordo com o desejo do Senhor, para que o propósito dele se cumpra em mim e que eu não tenha que sofrer consequências de acordo com as minhas escolhas ou o que fizeram contra mim. Aqui, o Senhor tinha um plano para José. Ele não escolheu ser vendido pelos irmãos. Ele não escolheu cair numa cisterna, ser jogado numa cisterna. Ele não escolheu ser rejeitado. Ele pediu aos irmãos, implorou para não deixarem lá. Ele não escolheu ser escravo. Ele não escolheu ser injustiçado e parar na cadeia. Foi o Senhor que o escolheu. Foi o Senhor que o escolheu e o colocou aonde ele estava. E todo o processo, a gente dá um passo. Estamos buscando fazer o propósito de Deus ser cumprido em nós. A gente dá um passo.
Nós somos humanos, podemos ser falhos, a gente dá um passo. Nesse passo, o Senhor conduz para que nós voltemos para o propósito. Aí a gente está no propósito. Então, passando por situações adversas, seja elas quais forem. Se a gente dá uma saidinha de novo do propósito, um vacilo, um vacilar do pé, né? E aí a gente vai ter uma consequência, vai ter uma situação, vai viver aquilo. E aí o Senhor, no processo de novo, na jornada, no caminho, Ele conduz para que a gente volte no centro da vontade dEle. Isso quando a gente busca estar. Quem não quer, quem não deseja isso, José era um homem temente a Deus, nós vimos isso. Confiava no Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. E o Senhor foi abençoando, e como nós falamos, foi dando alívios no meio da jornada. A Leonara colocou aqui, no versículo 15, José, esse tempo todo manteve o coração limpo de mágoas. Ele beijou os irmãos que lá atrás o venderam como escravos. Foi muito sincero ali, né? A reconciliação deles, mas teve um processo. José aqui já tinha completa certeza de que eles não eram mais os mesmos. Denise ontem fez um comentário para nós ali no grupo do WhatsApp. Tanto quanto a ação do servo de José a obedecer à ordem, aquela palavra ali foi fundo no nosso coração, quanto também a dizer que quando José faz todo esse processo e na hora que ele pede para deixar Benjamim, né? Ele pede para deixar Benjamim e fala para os irmãos irem embora. Ele está vendo se os irmãos ainda abandonariam Benjamim, como fizeram com ele. E vamos ver se eles vão fazer a mesma coisa com o meu irmão. Vamos ver se eles mudaram mesmo o coração. E aí José agora tem certeza de que eles não são os mesmos. Foram transformados, confessaram ali o pecado e se arrependeram do que fizeram. E aí toda essa reconciliação sincera, com um beijo e abraço. José sempre com o coração limpo, né, Leonara? Um exemplo para nós, né, gente? Ele não ficou na hora ali jogando na cara, tá vendo? Vocês me venderam achando que eu seria escravo, me venderam para me ver abaixo dos outros, me venderam com a intenção de me fazer mal, e olha onde eu tô, melhor do que vocês. Vocês estão tendo que se prostrar diante de mim. Em nenhum momento José quis jogar na cara, né? Em nenhum momento José quis humilhar. O Senhor não habita em contendas, em situações assim. A justiça Ele vai fazer e a gente não precisa ficar falando, sabe? Às vezes a bênção tá prontinha para chegar e a pessoa peca e erra na fala. Querer contar, falar, tá vendo? Falaram quem era, igual aquela música, né? Da Minha Vitória Tem Sabor de Mel. Vão ver onde eu cheguei. Então assim, não precisa. A gente não precisa ficar falando isso. Não precisa, tá bom? Denise escreveu, a primeira pergunta dele foi, meu pai ainda tá vivo? Apesar de todo o sucesso no Egito, o coração de José ansiava pelo reencontro com sua família. Ele pôde escolher deixar o passado e liberar perdão. Perdoar é libertador para quem dá e para quem recebe. Exatamente isso, Nise. O desejo dele era estar com a família.
agradar o Pai, rever o Pai que tanto ama. Escolheu perdoar. O Senhor está nisso. A gente tem prova aqui de José. Falar em agradecimento, não se culpem. O Senhor tem tudo no controle. Ele me colocou aqui para garantir que tivéssemos hoje mantimentos para todos vocês, para todos nós. De forma maravilhosa, Ele planejou e cuidou de tudo. Não se culpem. Isso é libertador. Que cuidado de Deus, né? Ai, você faz um comentário que também me chamou a atenção. Esse aí, não briguem no caminho, me fez pensar que é se perdoem também. Tudo se fez novo, vida nova, novo tempo. Uau, que lindo, Nice. Que lindo. Olha o Senhor cuidando de nós. Não briguem no caminho, vigiem, esteja vigilante também, né? Tipo, estamos indo para ter um novo momento. Estejam atentos. Não caia na cilada. Não aceite as propostas. Não dê ouvidos à voz do inimigo. Se mantenha firme. Não deixa nada tirar a paz. Não deixa nada atrapalhar a viagem, a segurança de vocês. Vocês acham que o inimigo estava feliz de toda essa reconciliação? Por anos ele achando que tinha destruído Jacó e a sua família. Nesse processo ali, nesse caminho, até encontrar o pai. E o caminho da ida para o Egito também. Está seguro no Senhor, está atento quanto às situações, permanecendo firme, vigilante nas atitudes. E total a ver também, se perdoem. Não há acusadores. Não há culpados. É um novo tempo para nós. Aleluia. Que lindo, gente. Que lindo. Que o Senhor complete no coração de cada um de vocês a ministração de hoje. Esse capítulo maravilhoso. E amanhã, sexta-feira, estaremos aqui para a leitura do próximo capítulo. 46. Que o Senhor abençoe seu dia, sua vida. Que Ele estejam ruminando, gente. Estejam mesmo trazendo a mensagem. Releia, refale, compartilhe. Conte para alguém. Conte para alguém. Quando a gente... Uma forma que faz com que aquilo que a gente aprendeu fique-se mesmo em nós, que de fato mostra que a gente aprendeu, é quando você conta para alguém o que você aprendeu. Conte para uma pessoa a história de hoje e aquilo que o Senhor trouxe para nós como ensinamento. Você vai aprender e com toda certeza você vai aprender mais um pouco, vai fixar mais ainda a mensagem no seu coração, na sua mente, além de ser um canal de instrumento do Senhor, falando para outros aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração hoje, amém? Beijo para vocês, uma ótima quinta-feira na presença do Espírito Santo, que Ele seja a sua companhia, aonde o seu pé pisar. Não haja por si mesmo, mas seja instruído, direcionado pelo Espírito Santo em tudo que vocês fizerem. Amém? Beijo, até amanhã, se Deus quiser. Ótimo dia para nós. Até!